só você tem o personagem falando, tem um personagem pensando, o personagem agindo e o personagem visto pelos outros personagens. Aí você diria, bom, isso é bobagem, é uma sofisticação exagerada. E olha, é provável que seja uma sofisticação, mas tudo que é bom é sofisticado e é artificial, é bom lembrar. Veja bem, um papo no bar. Mas quando a gente lê o texto, a transição é quase imperceptível. Essa a ideia. Você vai pela Você terceira vai pessoa, com o personagem, de aí repente você passa entra para o nele, outro. é uma voz interior, a voz interior passa o personagem com quem ele ou ela está dialogando. Perfeito. Isso é difícil pelo seguinte, você pega um papo de bar, 5 pessoas conversando, o papo está ótimo. Experimenta botar um gravador sem ninguém ver, depois leva para casa e transcreve o que foi gravado. Ninguém aguenta ler. É a coisa mais chata do mundo. Por quê? Porque no papo real tem o olhar, tem um sorriso, tem a ambiência, tem um garçom que serve alguma coisa, tem um subentendido e tem uns cacoetes verbais. A pessoa tende a dizer, não é qualquer coisa assim. Quando transcreve a fita, ninguém aguenta ler. Então é preciso usar de vários recursos para que aquele diálogo pareça natural no texto. É muito difícil. Então o mestre nisso é Nelson Rodrigues, sem dúvida alguma. Que aquele diálogo, não sei se ele fazia aquilo espontaneamente ou não, ou se trabalhava muito, mas dá uma impressão de naturalidade, de espontaneidade. Ele gostava de dar essa impressão, né, que não dava trabalho nenhum. Então isso para botar no romance é muito difícil. E quando o pensamento é mais ou menos abstrato, que é uma coisa mais sofisticada, é mais difícil ainda. E quando é uma coisa bem comum, o cara dizer para a mulher, eu te amo, você tem que saber, a frase foi dita às 4 da tarde, meia-noite, foi num quarto de motel, foi numa igreja, aonde foi dita a frase? E você não pode dizer, o fulano às 4 da tarde, em tal lugar, disse que você tem que criar um clima em que isso adquira uma certa realidade. Então, basicamente é o seguinte, a Dança do Desejo, Opus 13, é uma tentativa de entender o mundo, é uma tentativa de me entender diante desse mundo. Então, todo jogo com personagens, com tipos de narrativa diferentes, é apenas um esforço no sentido de expressar alguma coisa. Para mim, literatura não é comunicação. Literatura é expressão. E literatura não tem um público-alvo. Se fosse ser um romance para ser lido pelo pessoal da Zona Sul do Rio de Janeiro, já fracassou. Porque você faz cursos de criação literária? Faço curso de criação literária, sim, para ensinar a técnica. Apenas a técnica. O talento é outra coisa. Mas o que eu estava tentando dizer é o seguinte. Você tem a Maria e o João, namoram. De repente deu um pau qualquer, brigaram. Então a Maria faz uma carta para o João. João, meu querido, minha paixão, não sei o quê, manda a carta para o João. Ela tem um objetivo, qual é? Fazer com que o João reate o namoro, perdoe, qualquer coisa assim. Que pode acontecer ou não. Essa mesma carta, lida pela Maria daqui a 5 anos, ela vai achar de um ridículo terrível. No dia seguinte, a amiga que apoiou a remessa da carta, lendo, vai achar aquilo um pavor. Ela mesmo vai dizer assim, como é que eu escrevi tanta besteira? Embora a carta tenha atingido o objetivo, que era fazer com que o João reiniciasse o namoro. Então, aí coloca uma questão interessante. Um discurso de um senador, por mais brilhante que seja, ele nada tem a ver com literatura. Por quê? Porque o centro de gravidade está fora do texto. O senador quer a aprovação ou quer a desaprovação de algum projeto. Quando a Maria manda a carta para o João, ela quer alguma coisa que não é o texto. Então, a literatura, a carta de amor, é possível, desde que daqui a 200 anos seja compreendida e aceita, e que gere amor, gere paixão, qualquer coisa. Kant não chegava a ter 1,5 metros de altura. A cabeça era desproporcional ao resto do corpo. Quando o ombro esquerdo se inclinava para frente, o direito se curvava para trás e a cabeça caía para um lado. Mal vestido, sem dinheiro, não despertava grande interesse entre as mulheres. Mesmo assim, houve 2 que chegaram a pensar em se casar com ele.
Mas Kant ficou tanto tempo meditando a respeito que uma delas já se comprometera com outro e a outra havia se mudado da cidade quando ele chegou à conclusão de que estava pronto para se casar. Quero falar de um prêmio particular e do valor deles. Em 1998, Lição da Noite, seu romance foi eleito pela Associação Paulista de Críticos de Arte o melhor romance do ano. Faz diferença? Prêmios? Olha, não. Não faz diferença. Nenhum Mas prêmio qualquer... faz diferença? Acho que não. O prêmio Nobel em si é ridículo. Porque se você pega a relação dos premiados, o que tem de porcaria, 90%. É muito ruim. Porque todo prêmio tem um momento em que o prêmio foi dado. Há uma série de injunções. Não, você ganhou um prêmio de melhor romance de 98. Mas não significa que seja o melhor romance do ano. Provavelmente naquele ano havia romances maravilhosos que nem foram cogitados. E havia romances muito ruins que foram cogitados. Então o prêmio em si é interessante, porque é o reconhecimento a um trabalho. E de certa forma repercute. Mas acontece que essa repercussão eu não sei. A repercussão para mim é quando eu consigo vencer a minha mediocridade. Quando eu estou com o computador ligado e digo, bom, como é que eu vou fazer tal coisa? Se eu consigo me aproximar do que eu quero, essa é a grande vitória. Então o prêmio é um dado secular. E a crítica? A crítica, coitadinha, está tão pobre no Brasil, porque é uma desgraça. Você tem um gueto universitário em que o pessoal costuma ser analfabeto, no sentido de não saber escrever. Dizia assim, eu nasci às 4 da manhã. Na universidade ninguém sabe dizer eu nasci às 4 da manhã. Porque tem que dizer assim, tentaremos dizer nesse trabalho que, segundo não sei quem, segundo papapá, e uma e outra pé de página você já esqueceu que a pessoa nasceu às 4 da manhã. Então a língua falada, a língua da universidade é um gueto, é uma coisa terrível, que é difícil. Nem o próprio autor sabe o que está dizendo. Você tem esse gueto, que é a universidade, que não tem importância nenhuma, é feito para os amigos, para os colegas, ninguém toma conta, que é impossível ler. Né? E você tem a crítica no jornal, que são resenhistas, que muito mal pagos, com muito pouco tempo, que poderiam até fazer uma coisa boa, mas o espaço é curto, o tempo disponível também, a remuneração também não ajuda. Mas eu vejo com muita simpatia, o que escreve a meu respeito, eventualmente eu leio. Se chegar às mãos, eu leio. Eu gosto de ler jornal. Eu gosto de ler revista. Então eu leio. Agora, atribuir importância não, por uma razão muito simples. É que esse livro, Adão Desejo, está pronto publicado. É o meu 13º romance. Eu não tenho o que fazer com ele. Agora, obviamente, uma crítica bem feita, ponderada, que me abrisse perspectivas, provavelmente seria útil na feitura dos próximos romances. Agora, gostou, não gostou, de fato, não altera a minha vida. Muito obrigado. Hoje nós trouxemos para você Esdras do Nascimento, autor de A Dança dos Desejos, Opus 13. Muito obrigado. Até semana que vem.